Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma noite especial, terça-feira. É o nosso estudo do Evangelho. É uma alegria podermos estar novamente aqui com vocês, saudando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa Casa Espírita. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores, interior de São Paulo, Brasil. E nós temos amigos do Brasil, mas também de outros países que nos acompanham. E isso é muito bom. Vamos criando essa grande rede de fraternidade, de esperança, de amor. Boa noite, Ivanildo da Silva, seja muito bem-vindo. A Inês Luchese, a Sueli Reis, Valdecir Lima, que bom! Amigos novos, amigos que já nos acompanham já há algum tempo, e nós vamos aumentando essa rede de trabalhadores da nossa casa, porque quando nos unimos com o mesmo propósito, passamos a ser trabalhadores do Cristo. Boa noite, Marli. Marli Oliveira, muito bom, Marli, você aqui conosco. Mas, amigos, hoje é terça-feira e, como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele é um 3 em 1. Boa noite, Aparecida. Por que um 3 em 1? Ele é um estudo para compreendermos melhor o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma preparação espiritual para os trabalhadores da nossa casa e também para aqueles que estão sendo assistidos, tratados na nossa reunião de vibração e irradiação. A reunião de vibração e irradiação é toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite. Não é ao vivo, é uma reunião à distância. E os nomes que chegam à nossa casa, eles vão ser assistidos pela equipe espiritual e também pelos trabalhadores encarnados. Então, esse estudo agora, das 20 horas, o estudo do Evangelho, é uma preparação espiritual, além do nosso aprendizado. Boa noite, Mariana Fosati. Que bom, você aqui sempre conosco, é uma alegria. Mas, amigos, faltam apenas 2 minutos para as 20 horas e nós vamos fortalecendo o nosso ambiente espiritual, abrindo aqui uma mensagem do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Tassimara. Que bom a Tassimara também aqui conosco. E nós abrimos aqui na mensagem 124. O som. O som. É uma passagem de uma carta de Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Paulo assim se pronuncia: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Boa noite, Mônica. Seja muito bem-vinda, Mônica Pascoal. Mas o benfeitor Emmanuel, utilizando-se da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, assim se manifesta: ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera, sem alarido cósmico,
e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito, elevação e queda, diante da própria consciência, constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de sons incertos, que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pela diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Repetindo, do livro Vinha de Luz, a mensagem 124, o som. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Irmãos e irmãs, vamos orar. Senhor Jesus, com alegria em nossos corações nos reunimos em Teu nome, porque Tu nos ensinaste, Senhor, quando 2 ou mais se reunirem em Meu nome, eu também aí estarei. E nós queremos, Senhor, sentir a Tua presença nos nossos corações. Toca-nos, Senhor, com Teu amor, para que possamos estar sempre contigo. Vamos dando início a mais essa noite de estudo do Evangelho, e só podemos agradecer. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Amigos que nos acompanham agora ao vivo, pelo Facebook, pelo Instagram, e os amigos também que irão nos acompanhar depois através das nossas gravações no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Telegram ou pelo próprio Facebook ou Instagram, porque ficará gravado. Então todos sintam-se muito bem-vindos, recebam o nosso abraço muito carinhoso e nós vamos iniciando mandando um abraço diretamente para Boston, um abraço para o Arnaldo Reis, para a Eudócia, essa família Reis sempre tão querida, e todos esses amigos que estão aqui conosco, a Ana Eliane, a Aninha Garcia, usando seu pseudônimo, mas que bom. Amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Quem está acompanhando o estudo com seu próprio Evangelho, nós estamos no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Felizes os que são brandos e pacíficos.
capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 10. Iniciamos a semana passada com relação a esse item 10, que tem o título A Cólera. E é uma mensagem trazida por Hahnemann e foi dada em Paris em 1863. Boa noite, Tatiane Mendes. Que bom, minha querida. Você aqui também conosco. Seja muito bem-vinda. Para aqueles que nos assistiram a semana passada e para aqueles que estão chegando nesse momento, nós vamos fazer uma breve retrospectiva para que vocês possam compreender. Nós iniciamos a semana passada o item 10 do capítulo 9 e nós vamos relembrar até o ponto que nós comentamos. E aí, a partir daí, a gente vai fazendo os comentários. Boa noite, Diego Pereira. Seja muito bem-vindo. Então, iniciando o item 10 do capítulo 9, o benfeitor Hahnemann vem se pronunciando com relação à cólera, dizendo o seguinte: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Nós comentamos com relação a esse parágrafo que Hahnemann nos traz. Ele diz o quê? Ora, muitos têm aquela ideia falsa de que não há jeito. Se eu nasci assim, eu vou ser assim. E, por outro lado, a pessoa também busca uma desculpa porque sabe que toda mudança dói. Toda mudança requer esforço. Então, é muito mais fácil eu dizer, eu sou assim, eu não consigo mudar, ao invés de ter que empenhar-se, ser perseverante para extirpar, retirar, jogar fora aquilo que não é o melhor. E ele prossegue. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda, prestem atenção, é ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Então, aquela pessoa que é colérica, agressiva, está sempre agredindo, tem uma tendência à violência, ele vai dizer, vai se desculpar dizendo, eu nasci assim, a culpa não é minha, a culpa é de Deus que me fez dessa forma. Nós comentamos sobre isso de uma forma bem detalhada na semana passada, e quem porventura não assistiu a nossa live da semana passada, entre depois lá no nosso canal do YouTube, Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, entrem lá na playlist Estudo do Evangelho e assistam, porque nós comentamos com bastante profundidade. Então a pessoa acusa, tem a cara de pau, entre aspas, de acusar a Deus, dizendo que ele é assim por culpa de Deus. Mas Hahnemann diz que isso também é uma consequência do orgulho da pessoa. E nós vamos também alegar o que? Orgulho? Que isso? Eu não sou orgulhoso. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam, mais que outros, a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força.
Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O benfeitor diz, a pessoa, porque o espírito, ele renasce já com a sua bagagem, porque nós já reencarnamos milhares de vezes, então nós vamos caminhando nesse processo de evolução, uns mais rápido, outros mais lentamente. Aquele que ao renascer ainda traz dentro de si esse caráter de ser aquela pessoa mais agressiva, mais colérica, ele pode ser uma pessoa num corpinho mirrado de 1,5 m e ser uma pessoa colérica. E o outro, 1,95 m, mas se ele é um espírito já pacificado, ele não vai ser aquela pessoa que, contudo, ele está se encolerizando. Mas aquele que tem aquele corpinho mirrado, 40 quilos, ele não vai ter condições, às vezes, de vir fisicamente em cima do outro. Então, a violência que ele vai se utilizar vai ser de uma maneira diferente. Não vai ser através de uma agressão física, mas é uma cólera, como diz o benfeitor, concentrada. Até aqui, nós vimos a semana passada, comentamos bastante com relação a isso. Boa noite, Giovana, seja muito bem-vinda. E vamos prosseguir com o capítulo 9, item 10, Hahnemann, o benfeitor, nos falando sobre a cólera. Então, agora prosseguindo, ele vem dizendo, o corpo não dá cólera, aquele que não na tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Olha que interessante. Os vícios, eles são originados no espírito. O espírito é que é imortal. O corpo é uma vestimenta. É uma veste que nós estamos utilizando temporariamente. Então, qualquer vício não é originado no corpo. Ele é originado no espírito. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Tudo que eu adquiri de conquistas morais, espirituais, essa bagagem eu levo comigo como espírito imortal. Tanto as conquistas positivas quanto as negativas. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? E nesse momento, nós abrimos um parêntese para deixar bem claro isso. Nós espíritas, simpatizantes, nós que já estamos no espiritismo há muitas décadas, ou aquele que está acabando de chegar, entre aspas, nós somos privilegiados. Privilegiados por quê? Porque nós conseguimos tomar conhecimento de uma doutrina, de uma religião que nos dá respostas, que nos esclarece. Porque muitas filosofias, doutrinas ou religiões não conseguem nos responder, não conseguem nos esclarecer. Quando nós acreditamos somente numa vida, somente numa encarnação, morreu, acabou. Eu tenho
50, 60, 70, 80 anos, 90, 100. Eu vi essa semana o homem mais que conseguiram detectar com mais idade na atualidade, eu acho que ele tem 112 anos. Morreu, acabou. Morreu, não tem mais nada. Ora, aí, como que eu vou poder explicar uma pessoa que nasce pacificada, uma pessoa harmonizada, uma pessoa tão educada, e o outro completamente diferente? Foi criado no momento da concepção. Teve toda aquela trajetória de vida, morreu, acabou tudo. Não teria como a gente conseguir compreender. Agora, quando nós entendemos que somos espíritos criados, simples e ignorantes, para evoluir, e estamos nesse processo, nessa grande escola, passando de ano. Às vezes caímos, ficamos reprovados e prosseguimos. Aí sim, nós vamos entender. Porque aonde que estaria o mérito, aonde que estaria a responsabilidade, se simplesmente nós fôssemos joguetes na mão de Deus? Ele estava de bom humor, nos criou bondosos, harmonizados. No outro dia ele acordou de mau humor e todos aqueles espíritos que foram criados, ele disse, não, esses aí vão ser violentos, agressivos, egoístas, orgulhosos. Então, o Espiritismo, ele nos dá essas respostas de uma forma muito clara, porque nós compreendemos, sou espírito, estou aqui para evoluir, eu sou responsável pela minha trajetória. Eu não posso colocar responsabilidade na mão, de uma forma simbólica, né, na mão do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, dos meus filhos, da minha esposa. Não, eu construo o meu destino. A minha evolução é um processo solitário. Eu tenho apoio daqueles que me amam, mas cada um de nós é que vamos fazer a nossa caminhada. Senão, aonde estaria o mérito? Aonde estaria a responsabilidade? Que é o que o benfeitor aqui questiona. E ele prossegue dizendo o seguinte: o homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com vontade firme. Hahnemann, o espírito benfeitor, ele diz o quê? Ora, se uma pessoa, às vezes ela nasce já com limitações físicas. Quantas pessoas nascem, às vezes, presas a um leito, a uma cadeira de roda, ou em função de um acidente, de uma enfermidade. Ele vai ficar com alguma deformidade. Essa deformidade, dependendo da situação, não tem como ser revertida, nem através de uma cirurgia. E é o que ele coloca: o homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar. O espírito, ele não vai ter como modificar aquele corpo enfermo. Agora, o espírito pode modificar o que é do espírito. Mas para isso é necessário o quê? Vontade firme. Vontade firme. Não adianta simplesmente dizer, eu quero, mas esse querer da boca para fora.
Não, tem que ter uma vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, o benfeitor se dirigindo diretamente a nós que nos professamos espíritas. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Nós temos que lembrar, Hahnemann, ele foi, quando encarnado, um grande trabalhador do Cristo. Trouxe grandes avanços para a área da ciência médica. E ele, agora ali como espírito, fazendo parte da codificação, fazendo parte daquela equipe espiritual, comandada, dirigida, orientada pelo Espírito Verdade, ele presenciou muitas situações durante aquelas reuniões, reuniões espíritas, reuniões que Allan Kardec estava participando, pesquisando, questionando para poder nos trazer essa verdade, e muitas coisas ele presenciou. E é isso que ele vem dizendo, que aqueles espíritas, porque ali, no momento dessa mensagem, um médium, naquela reunião, se colocou à disposição para ser esse intermediário do Hahnemann, do espírito. Então ele diz, vocês espíritas, mas nós podemos trazer agora para a nossa atualidade. Ele diz, vocês não são capazes de perceber quantas transformações que parecem milagres, que aconteceram, que vocês presenciaram, que vocês tomaram conhecimento? Esse que ele vem dizendo. E ele vai encerrando os seus ensinamentos com relação à cólera, nos dizendo o seguinte, compenetrai-vos, para todos nós, prestarmos atenção, ficarmos compenetrai-vos, pois de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Olha a colocação do Espírito. Quantos de nós alegamos que estamos em determinada situação, mas que não é por culpa nossa? Ou nasci assim, ou eu fui educado de uma forma equivocada, ou a culpa é de Deus que me fez dessa maneira. Mas ele, de uma forma muito franca, muito direta, muito firme, ele diz, a pessoa que tem vícios, e pode ser vícios morais, vícios que prejudicam a própria saúde, mas ele diz, se a pessoa se conserva vicioso, é porque ele quer permanecer vicioso, porque ele não diz que é necessário ter uma vontade firme. Agora, se a pessoa não tem uma vontade firme, será que ele tem condições? Como que ele poderia agir? Mas vamos prosseguir mais um pouquinho. Ele diz o seguinte, compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. Aquele que queira corrigir-se, sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863. É a mensagem do espírito benfeitor Hahnemann.
Mas, completando aqui um pouquinho esse raciocínio de Hahnemann, porque nós sabemos uma vontade firme, nós, espíritos, num planeta de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos, espíritos ainda com uma vontade, muitas das vezes, uma vontade fraca, uma vontade que não é aquela vontade como seria o ideal. Mas aí nós podemos também, de uma forma honesta, humilde, buscarmos ajuda. Dependendo do que nós precisemos mudar, se nós sozinhos não estamos conseguindo, peçamos ajuda. Aos familiares, aos entes queridos, a um amigo, peçamos ajuda a um profissional qualificado para aquilo que eu preciso vencer. E Deus, que comanda todo o universo, Ele permite que haja profissionais em várias áreas que podem colaborar. Há grupos de apoio hoje, na atualidade, principalmente aqui no Brasil, porque em outras partes do mundo, dependendo do país, pode ser até que não tenha, mas aqui no Brasil, quantos grupos de apoio nós possuímos para auxiliar a pessoa em várias situações de vícios, dos álcools, dos entorpecentes, das drogas, vícios, pessoas que são compradores compulsivos. Então, hoje, nós temos auxílio para aqueles que têm, por exemplo, uma comorbidade, me fugiu a palavra, uma pessoa que está acima do peso, Tem grupos que podem auxiliá-lo, porque um vai apoiando o outro, semanalmente, aquelas reuniões, e aí a pessoa vai adquirindo essa vontade firme, essa vontade que ele, às vezes, sozinho, ele não consegue. Então, mas no caso, Hahnemann falando sobre a cólera, aquela pessoa que é uma pessoa que está sempre encolerizada, buscar também uma ajuda, às vezes psicológica, às vezes até com um médico, um neurologista, um psiquiatra, porque aí ele vai avaliar até que ponto essa minha cólera depende somente da minha educação ou depende também de um apoio a mais da ciência para me auxiliar. Mas, amigos, nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje. Faltam apenas 2 minutinhos para iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Quem, porventura, desejar encaminhar algum nome para, a partir da semana que vem, começar a fazer parte da reunião de tratamento, que é uma reunião que não é ao vivo, é à distância, nós agora vamos encerrar, e à distância nós vamos fazer a reunião, vibrando pelos nomes que foram encaminhados para a nossa casa espírita. Então, quem desejar encaminhar algum nome, anotem aí o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Mas antes de passarmos o número do WhatsApp, lembrando, nós temos 3 lives por semana, domingo, segunda e terça, sempre às 20 horas pelo Facebook e pelo Instagram. O WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD é o 19 e o celular é o 99 341 6316. 19 99 341 6316. A doce paz de Jesus, no lar,
no coração de cada um de vocês. Mantenham-se em sintonia, confiantes no amor do Cristo. Paz a todos.